Ingrácia de Oliveira. Eu sofri uma injustiça muito grande na minha vida. Desde a minha infância e adolescência, eu presenciei dentro de casa muitas brigas, muitos problemas, e aquilo trazia dentro de mim uma tristeza muito grande por não conseguir resolver aquele problema. E a única forma que eu tinha era de me isolar nos estudos. Eu estudava muito e tanto mais que eu sempre saía no quadro de honra na escola. E isso foi acontecendo por muito tempo. Eu não demonstrava às pessoas que existia uma tristeza muito grande dentro de mim, porque sempre viam que era uma pessoa muito dedicada, muito bem comportada, mas só eu sabia que dentro de mim tinha uma tristeza muito grande. E isso durou durante muito tempo. E até por eu ter essa tristeza muito grande, houve um momento em que eu me encontrava doente. Eu me lembro que a minha mãe me levava nas clínicas, hospitais, fazíamos vários exames e todos os exames, tudo estava normal, não acusava nada. Mas eu tinha um mal-estar, tinha uma tosse que não passava por nada. Graças a Deus, tenho uma mãe de muita fé que ora muito. Mas apesar dela orar muito, por não conhecer um Deus vivo, por não conhecer esse Deus, não tinha resolução do problema. Até o momento em que ela foi evangelizada, lembro-me que na mesma época o meu irmão também, na altura era da IBI, também foi evangelizado. E foi assim que nós chegamos na igreja do Reino de Deus. Então ali nós aprendemos a fazer as campanhas, a usar a nossa fé no altar. E foi aí que Deus começou a transformar aquela doença que existia na minha vida, de repente desapareceu. Já não foi necessário ir ao hospital porque fui curada daquele mal-estar, daquela tosse, daquela enfermidade que eu tinha. Continuamos na perseverança de fazer as campanhas e à medida que nós fomos fazendo as campanhas, Deus foi nos reestruturando. Tudo aquilo que nós perdemos, foi nos devolvido, né? Fomos alcançando. A minha mãe foi promovida no seu trabalho e as coisas foram caminhando. Mas durante as pregações, nós fomos aprendendo que devíamos deixar o passado, deixar a vida errada. E então fui olhando para dentro de mim e surgiu a necessidade de me batizar nas águas. E depois de eu decidir me batizar nas águas, eu decidi liberar o perdão. Eu decidi perdoar, no caso, o meu pai, que eu tinha aquela mágoa, aquela tristeza muito grande por conta de toda a situação que nós estávamos a passar. Graças a Deus, decidi liberar o perdão e fui buscando o batismo com o Espírito Santo, porque eu sabia que eu me esvaziei com todo aquele sentimento negativo que tinha dentro de mim, precisava que aquele espaço fosse preenchido. E então fui buscando o Espírito Santo. Eu aprendi a orar mais, aprendi a buscar mais a presença de Deus, a meditar na palavra de Deus. Eu aprendi a jejuar e eu me lembro como se fosse hoje que no dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi numa quarta-feira em que nós tínhamos um culto à noite e eu fui determinada. Fui determinada porque eu já havia sacrificado tudo, eu já havia, dentro de mim já não tinha nada que me impedisse, então eu já buscava a presença de Deus, já buscava o Espírito Santo. E naquele dia eu fui determinada a alcançar o batismo com o Espírito Santo. E graças a Deus, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu recebi uma paz, uma felicidade que dentro de mim, mesmo no momento em que eu liberei o perdão, ainda não tinha aquilo. Mas quando eu recebi
o batismo com o Espírito Santo, graças a Deus, eu recebi uma paz inexplicável. Eu tive a certeza que Deus era comigo. E tenho uma família toda na presença de Deus, graças a Deus. E só tenho a agradecer o que Deus, o que o Espírito Santo fez na minha vida. O altar hoje, para mim, representa a vida. Foi o altar que me apresentou esse Deus vivo. Foi o altar que me trouxe a transformação da minha vida, da minha família, a minha vida profissional, sentimental. E hoje, graças a Deus, o altar não deve nada para mim, porque tudo que eu dei para o altar me retribuiu 10 vezes mais.